a ocupação do Brasil do interior, aquela fase lá onde a gente tem o declínio da cana-de-açúcar e o início da exploração mineral. E aí a gente tem um deslocamento também da população de escravos, né? Então, muda o contexto. Depois dessa mudança de contexto, nós vamos ter uma mudança no abastecimento da região. Então, tem toda uma mudança de novos comerciantes para a região mineradora para suprir as necessidades da mineração. Nesse mesmo contexto, vão surgir serviços por parte do governo, né? Do governo metropolitano, da metrópole portuguesa, para fazer o controle da administração da colônia, que é a intendência das minas e que vai criar um sistema de regimento, que é o regimento das minas de ouro, que vai estabelecer o controle da coleta e a cobrança de impostos em relação à mineração. Então, vão ser estabelecidos alguns impostos, entre esses impostos, o quinto, né? A quinta parte do ouro tem que ser paga com impostos para a coroa portuguesa. Depois nós vamos ter a derrama, que é uma cobrança de impostos atrasados para aqueles que não conseguiam pagar os impostos no tempo oportuno, tinham que depois pagar os impostos atrasados. Uma taxa anual de 1.500 quilos de ouro, né, cerca de... eram em arrobas, na verdade, mas transformados depois em quilos, davam aproximadamente 1.500 quilos de ouro. E a mudança da forma de se pensar a sociedade mineradora. Então, o que nós vamos ver a partir da aula de hoje é justamente essa mudança. Como que se deu essa mudança, né? A sociedade que vivia ali nas minas de ouro e de pedras preciosas, ela muda de uma forma que passa a ter um outro contexto. É como se as Minas Gerais, que depois vai dar origem ao estado, né, a província de Minas Gerais, hoje o estado de Minas Gerais, ele passa a ter uma conotação totalmente diferente dos outros estados, das outras províncias do Brasil na época. Tudo que funcionava nas outras províncias funcionava de forma diferente do que funcionava na província da mineração. Por quê? Porque o contexto daquela mina de ouro era diferente do contexto das outras províncias. Então, vai mudar a forma de tratamento entre a sociedade, né? A sociedade estamental vai mudar a mobilidade social, né? Os casamentos entre brancos e negros vai se tornar algo comum. O papel da mulher na sociedade também vai mudar, as mulheres vão ter mais influência na vida social. Então, a gente vai ter uma série de mudanças que antes era inviável, né? Nós vamos ter, inclusive, por exemplo, escravizados, né? Negros escravizados, conquistando a sua liberdade, a sua alforria, negros escravizados conquistando a sua alforria, tornando-se livre, em determinado momento, tornando-se donos negros escravizados. Então, assim, uma mudança bastante grande, profunda, né, do ponto de vista em relação a outras colônias. Então, vamos lá. A descoberta das minas no século XVII vai fazer com que a região central do Brasil receba um afluxo de pessoas muito grande, né? Então, vão se dirigir para essa região uma quantidade enorme de pessoas.
colonos vindos de outras regiões se deslocam para o interior. E não é só colonos do Brasil que vão migrar para essa região. A migração interna, ela acontece do norte, do nordeste, do sul e do sudeste. Mas também a gente vai encontrar pessoas vindo de outros países, principalmente os portugueses, vêm para o Brasil com o sonho do enriquecimento rápido, né? O sonho de se tornar rico. Se a gente der um grande salto da história e saltar lá para o início da década de 1980 do século passado, né, do século 20, nós vamos encontrar a Serra Pelada no estado do Pará, no Brasil. Mesmo acontecimento, um grande fluxo de pessoas migrando para a Serra Pelada, lá no estado do Pará, para fazer a prospecção de ouro, né, através do garimpo. Pessoas vindo de vários lugares do Brasil e até de outros países para escavar a serra em busca de ouro, com o sonho da riqueza. Tá? A população brasileira na época era de aproximadamente 300, da região, desculpa, do Brasil. A população do Brasil daquela região, daquela época, era de aproximadamente 300 mil pessoas. E salta de 300 mil para 3 milhões e 300 até o final do século XVIII. Então, a gente percebe o grande número de pessoas que migram para essa região e que vão aumentar a demanda, né? Então, se tem uma grande quantidade de pessoas, essa grande quantidade de pessoas vai demandar, né? Vai necessitar de vários produtos para se manter, alimentos, roupas, calçados, querosene, coberta, enfim, carne, derivados do leite, produtos, né, instrumentos para trabalhar no garimpo, enfim, uma série de produtos. E essa série de produtos só vai ser possível com os comerciantes. Então, a mineração vai gerar empregos diretos e empregos indiretos, numa velocidade muito rápida, né? Nós vamos encontrar aqui, ó, rapidamente, os arraiais, né? Aqueles pequenos vilarejos muito simples, transformam-se em vilas. E essas vilas ganham contornos de cidades. E aí nós vamos ter o desenvolvimento de uma sociedade dinâmica e urbana. Nesse trajeto, se a gente fizer o mesmo pensamento aqui, seguir essa linha de raciocínio, nós vamos perceber o quê? Cidades vão surgindo ao longo do caminho. Nesse mesmo período, nós vamos encontrar, por exemplo, o surgimento de cidades tropeiras, né? Por onde passam as tropas de mulas, que são enviadas justamente para serem utilizadas no garimpo lá de Minas Gerais. E passam aqui pela nossa região. Então vão surgindo cidades como, por exemplo, a nossa cidade de Itapetininga, a cidade de Sorocaba, que já era uma vila, uma comarca, onde tinha uma grande feira de muares, né? Uma feira de mulas, que era vendido para o comércio lá nas Minas Gerais. E essas mulas passavam antes aqui, vinda do sul do Brasil, passavam aqui por Itapetininga. Itapetininga era um pouso de velhos tropeiros e foi ganhando um contorno de vilarejo, de arraial, para vila e depois para comarca e depois se tornou uma cidade. Então é desse período que vão surgindo as cidades do interior do país, né? Tanto é que esse ano agora de 2020, a nossa cidade de Itapetininga vai completar 250 anos. Então a gente faz parte desse período da mineração
tem parte nessa história também, né? Estímulos vão gerar uma estrutura administrativa com funcionários da coroa, mais a formação de vasto comércio, mais o abastecimento de víveres, né? Esse abastecimento de víveres são justamente os animais. O gado para a produção de leite, carne, couro, as mulas, né? Os cavalos, mulas, burros, para o trabalho mais pesado lá nas minas, e a produção de alimentos, né? Abastecimento das minas dá condições de trabalho para todos os segmentos sociais. Então, nós vamos ter os armazéns de secos e molhados, né? Os armazéns que vão vender produtos enlatados, produtos industrializados já vindo da Europa, e produtos produzidos aqui mesmo na colônia, cereais que são utilizados no dia a dia da população. Então, a gente tem todo um movimento de comércio graças à mineração. Então, a mineração ela não se esgota em si mesma, ela tem uma ampla dinâmica na sua essência, né? A essência da mineração, que é a prospecção, mas ela gera uma série de outras atividades paralelas, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Sim, professor. Sim? Tá. Aí nós vamos ter aqueles pintores importantes do Brasil colonial, pintores que eu já falei para vocês, eu tenho uma predileção muito grande por eles. Um deles é o Jean Debré e o outro é o Johann Moritz Rugendas. Eles pintaram o Brasil colonial de uma forma muito peculiar, né? Multa aí, Edson, multa aí. Por gentileza, desliguem o microfone, gente, para não dar interferência. Então, nós temos aí uma tela do Rugendas mostrando habitantes de Minas Gerais. É uma tela de aproximadamente entre 1820 e 1825. É uma coleção particular do Banco Itaú, em São Paulo. É uma tela relativamente pequena, né? 23 por 33 centímetros, e mostra aí uma característica dos habitantes de Minas Gerais, né? Vestimentas típicas, uso dos animais, né? Um retrato de época. Em Minas Gerais, a sociedade era específica. Nós vamos ter um exercício para fazer sobre isso. Então, é interessante a gente prestar bastante atenção nessa tela para a gente fazer o exercício depois. A sociedade era específica, né? Então ela tinha uma característica própria. Mobilidade social era possível, coisa que nas outras províncias não era possível. Os escravizados alforriados, aqueles que ganhavam a sua alforria, a sua liberdade, se acharam uma boa pepita de ouro. Então, se eles achassem uma boa pepita de ouro, parte do lucro daquela pepita era dada ao escravo e ele podia comprar a sua alforria. Era um prêmio que ele recebia por achar uma pepita de ouro e ele ser leal, né? Porque ele podia achar uma grande pepita de ouro e roubá-la, escondê-la, né? Então, se ele achasse uma grande pepita de ouro, fosse leal ao seu senhor, entregasse essa pepita, ele tinha a possibilidade de receber uma quantia, mesmo que pequena, mas suficiente para comprar a sua alforria, comprar a sua carta de liberdade. Comprando essa carta de liberdade, esse ex-escravizado podia se tornar também um proprietário de escravos. Imperava uma pobreza, né? Uma pobreza muito grande, porém, a maior parte das pessoas, a maior parte dos imigrantes, não obtiveram riqueza. Então, muita gente foi para lá achando que ia ficar rico, mas a maior parte não obtiveram riqueza. Esse ponto de vista da Laura de Mello e Souza, uma historiadora, ela fez uma pesquisa mais aprofundada
e mostra essa questão da grande quantidade de pessoas que foram para Minas Gerais e da pouquíssima quantidade de pessoas que realmente se tornaram ricos, né? Eram aventureiros sem ocupação ou fortuna, muitos se tornaram vadios e taxados pelas autoridades. A vadiagem naquela época, em boa parte até mesmo do Brasil República já, era considerado um crime, né? Ficar vadiando pela rua era considerado uma contravenção penal. Geração de grande estigma social, né? Então, as pessoas que andavam vagando pela rua sem fazer nada, podia até ser preso, passar algumas horas, um dia na cadeia, como punição por estar desocupado andando por aí. Olha, a gente tem 10 minutos para acabar essa live. Eu vou cronometrar aqui o tempo, para a gente não cair sem avisar. Um outro detalhe importante, as ordens religiosas em Minas Gerais. A igreja, ela era muito atuante no Brasil colonial. Teve um papel fundamental no Brasil colonial. Uma colônia que tinha o auxílio da igreja ao seu lado. Porém, no período da mineração, a gente tem duas passagens importantes aí, que nós já estudamos, inclusive, né? Que é o Marquês de Pombal. Lembra como a gente estudou os déspotas esclarecidos, no último capítulo que a gente estudou? Nos déspotas esclarecidos, a gente falou do Marquês de Pombal, que era ministro do rei José de Portugal, e que, quando ele foi ministro, uma das atitudes dele foi expulsar os padres jesuítas do Brasil. Alguns padres ainda ficaram, algumas ordens religiosas permaneceram no Brasil, só que perderam um pouco do seu prestígio. E as ordens religiosas que ficaram em Minas Gerais atuaram de forma limitada, bastante diferente do que acontecia no resto da colônia. Eles eram proibidos de formar grupos maiores, porque tinham um objetivo. A coroa portuguesa, ela não queria dividir o ouro que tinha com a igreja. Então, era uma forma de manter a igreja longe, distante, para que a igreja não se apoderasse, não se fizesse parte dos lucros do ouro junto com a coroa. A proibição das ordens religiosas criou o que a gente chama de deslocamentos e capelinhas pelas comunidades. Então, já que não podia criar uma ordem religiosa central, as capelas foram criadas nas comunidades, capelinhas, pequenas igrejas em cada comunidade, para que houvesse lá as missas, as celebrações, os batizados, os casamentos. E nas casas mais abastadas, nas fazendas mais abastadas, as construções de capelas para as famílias se reunirem e orarem era comum. Assim como aconteceu lá no Brasil açucareiro, que os engenhos de açúcar, né? O engenho era aquele conjunto de instrumentos, né? Que tinha numa fazenda de açúcar. Os engenhos também possuíam, entre outras instalações, uma capela. Então, na mineração também surgiram algumas igrejas nas áreas mineradoras para suprir essa necessidade religiosa. Isso vai gerar uma mistura. Nós vamos ter os negros, os portugueses e os brasileiros natos, né? E vai misturar a religião, vai se misturar ali. Os negros trazem as suas religiões africanas, os portugueses trazem o seu catolicismo de Portugal mais forte, mais arraigado, né, mais tradicional. Os brasileiros
já tem a mistura já da igreja um pouco mais liberal no interior, e aí nós vamos ter uma mistura. A isso nós chamamos de sincretismo religioso, né? E uma miscigenação, né? Que é a mistura das raças. Então nós vamos ter um traço marcante da sociedade mineira: sincretismo religioso e miscigenação da sociedade. União de homens livres e mulheres negras escravizadas ou mulheres livres também era comum. Geração de uma grande população mestiça livre na região. Tá? Eu vou fazer a reconexão da live para a gente não perder nada e eu volto em 2 minutos, tá bom? Certo, pessoal? Certo. Certo. Eu mandando o link para vocês, por gentileza, vocês reconectem imediatamente. Eu vou dar uns 3 minutinhos para que alguém precise ir ao banheiro, tomar uma aguinha, levantar um pouquinho, esticar o bracinho, a perninha, tá bom? E aí a gente retoma, tá ok?